Amigos queridos, estamos chegando ao término de mais uma semana e você nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. Talvez seja a primeira vez que você esteja chegando no nosso canal, nas nossas mídias sociais. Seja muito bem-vindo. O Palavra por Palavra é um gesto muito simples de colaborar com a meditação e a oração da Palavra do Senhor de cada dia. E hoje, 12 de fevereiro, sábado, nós queremos meditar com a igreja, pela liturgia da palavra, o Evangelho de Marcos. Ontem concluímos o capítulo 7, no início da semana era o capítulo 6, e hoje já estamos no capítulo 8, os versículos de 1 a 10. Essa é a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, depois de ter feito tantas realidades bonitas, ontem lembrávamos da cura daquele homem surdo e mudo, hoje ele está de novo junto com a multidão e a multidão não tem o que comer. E Marcos diz que Jesus chama os discípulos e fala: tenho compaixão dessa multidão. Compaixão. Compaixão é com amor, mas também é sentir com o sofrimento do irmão. Jesus se enche desse sentir com aquele sofrimento, aquela falta, aquela miséria, e nos ensina e nos indica um caminho muito certo para vivenciarmos a sua palavra. O caminho da compaixão. Da compaixão. No mundo de tanta dureza, no mundo de tanta insensibilidade, nós, discípulos de Jesus, somos convidados a termos compaixão, a sermos sensíveis, a não sermos indiferentes àquela pessoa, àquela realidade que precisa da presença, da graça e da bênção de Deus. Ele continua dizendo que aquela multidão estava com ele há 3 dias e que se ele a despedisse, se os mandasse embora, eles iriam desmaiar pelo caminho. Veja a preocupação do Filho de Deus com as pessoas que passam por necessidades. Não de maneira assistencialista, mas sim de uma maneira integral. E os discípulos, quem sabe até nós muitas vezes agimos assim, os discípulos dizem: quem que vai dar de comer para uma multidão dessa? O texto depois vai dizer que eram 4.000 pessoas. Quem que vai ter pão nesse deserto? Diz o texto. E a pergunta de Jesus para eles: quantos pães tendes? Aqui que está o segredo. É do que nós temos, é do que nós possuímos, é com aquilo que nós somos e temos, com as oportunidades que a vida nos concede, que nós socorremos os irmãos. Não é uma mágica. Jesus vai, um passe de mágica, multiplicando. Não. Foi a partir da partilha. É pela atitude da partilha. Compaixão e partilha. Estamos vivendo um tempo também de muito acúmulo, de muito apego. Muitas pessoas precisam de muito, mas muito mesmo, quando que outras milhares têm muito pouco, não têm nada. Então, você e eu, querido amigo, que somos seguidores de Jesus, somos chamados a partilhar. Jesus está perguntando para você e para mim: quantos pães vocês têm? Não só o pão de farinha, de trigo, de farinha de milho, não. É o que você tem que você pode ajudar as pessoas. Lembrando que não é resto, que não é aquilo que não presta mais que eu vou dar para os outros. Eu fico tão triste quando se faz campanhas e as pessoas fazem faxina. Roupa velha, sapato velho, coisa que não presta, a gente dá o destino certo. Ou é a reciclagem, ou é o lixo, não sei.
Aquilo que não serve para mim não vai servir para o outro também. Se eu não uso aquele calçado porque está todo estragado, o meu irmão não vai usar também. Uma roupa rasgada, uma coisa suja, velha, estragada, não vai. Um alimento vencido, não vai. Não dá. Quem faz isso, pensando que está fazendo caridade, está cometendo um pecado gravíssimo. Chama-se avareza. Sabe, meus amigos, é do pouco que nós temos. Veja, eram 7 pães. O 7 na Bíblia é plenitude. Depois o texto diz alguns peixinhos. Jesus vai repartindo, vai dando aos discípulos, e os discípulos vão dando ao povo que está sentado, que está lá organizado. Não é passe de mágica, é partilha. Compaixão e partilha. Vamos viver esses 2 grandes dons, sendo pessoas compassivas e pessoas generosas, que doam, que partilham e principalmente que são sensíveis com aqueles que sofrem neste tempo tão difícil pelo qual estamos vivendo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.